Olá, seja bem-vindo a este último vídeo desta série de leitura da Carta aos Hebreus. Temos solicitado que você leia primeiro o capítulo e depois, logo em seguida, nós fazemos alguns comentários, algumas considerações daquilo que você leu. E nós chegamos ao capítulo 13. Uma vez que ele fez sua exposição e aplicou, agora ele vai chamar a atenção para alguns aspectos, e principalmente aspectos sociais, aspectos relacionais da comunidade e da sociedade. Nós não sabemos exatamente onde estava inserida essa comunidade cristã. Nós sabemos que era uma comunidade essencialmente de judeus, nascidos dentro da realidade judaica, que creram em Jesus e estavam unidos pela fé cristã mútua. E eles evidentemente passavam por dificuldades e lutas, e dentro da comunidade havia questões relacionais. Como toda comunidade, nós somos seres de alguma maneira em construção, e nesse estar em construção a gente tem dificuldades relacionais. E algumas delas têm a ver com como nós tratamos a outra pessoa, ou como nós gostaríamos de ser tratado, ou seja, nossas ações e reações. Não é à toa, então, que ele foca exatamente nessas questões no último capítulo de sua epístola, porque até então a preocupação dele era mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade do sacrifício de Jesus, da fé cristã em relação à fé que outrora eles professavam, mas agora ele quer falar de coisas práticas, e assume então uma feição muito voltada para a comunidade em si, olhando aspectos relacionais e como eles poderiam dar atenção a questões que estavam ali no entremeio da comunidade. Por isso, ele começa já dizendo: seja constante o amor fraterno. A preocupação é que o amor fraterno cresça, se desenvolva. E como isso pode acontecer? Ele vai dar algumas dicas. Por exemplo, a primeira é: não negligenciem a hospitalidade. Era costume naquela época que as casas se abrissem para receber pessoas que vinham e estavam passando em trânsito. Se por acaso essa comunidade era em Éfeso, por exemplo, nós teríamos então muitas pessoas passando por Éfeso e assim por diante. E se essas pessoas fossem cristãs, deveriam receber a acolhida dos irmãos. Os irmãos deveriam abrir seus lares para recebê-los, abençoá-los. Mas também eles deveriam se lembrar. A palavra lembrar vai aparecer no verso 3, depois vai aparecer no verso 7. E primeiramente tem que se lembrar de quem? Daqueles que estão encarcerados, dos que estão sofrendo maus tratos, e eles deveriam dar atenção a essas pessoas e cuidar delas, porque alguns que estavam encarcerados e sofrendo maus tratos eram pessoas que faziam parte da comunidade cristã ali, que é destinatária desta carta. Com relação ao matrimônio, à vida conjugal, ele incentiva a que os cônjuges sejam fiéis e não se entreguem à impureza ou ao adultério. Ele fala sobre a ideia de ter uma vida simples, sem avareza, contentando-se com as coisas que nós já temos e entendendo que sobre nós existe uma promessa. A promessa é essa: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Com essa promessa em mãos, nós devemos então afirmar constantemente: o Senhor é o nosso auxílio, não temos por que temer o que nos fará o homem. Bom, essas promessas de Deus nos dão segurança de que nós podemos perfeitamente cuidar uns dos outros, como uma extensão ou uma forma do cuidado divino chegar a toda a comunidade. Como eu disse no verso 7, ele chama a atenção novamente para o lembrar-se. Verso 3, agora o verso 7. E lembrar de quem? Ele está dizendo lembrar dos líderes. Então, na igreja é necessário que haja liderança, principalmente para que haja uma voz que oriente, haja alguém que possa dizer vamos para a direita ou vamos para a esquerda.
ou ofereça soluções para resoluções de relacionamentos interpessoais. E ele diz, prestem atenção a esses guias, observem a vida que eles levaram, imite a fé deles. Bom, esses líderes, eles não estão liderando a igreja sem que também sejam liderados. É por isso que no verso 8 ele diz, Jesus Cristo, o supremo líder da igreja, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É ele quem lidera a igreja e ele faz isso, de uma certa forma, mediado pelos líderes, pelos presbíteros, pelos diáconos, por aqueles que lideram os ministérios, que estão, de alguma maneira, exercendo a sua função, servindo a Cristo e servindo a comunidade. E Jesus, que é o referencial deles, é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele fala sobre a importância de manter uma fé sadia, não nos deixando levar por ventos de doutrina, acreditando nisso ou naquilo outro, pelo contrário, nos firmando na graça de Deus e não nos deixando levar por orientações de o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir, mas avançar em direção àquilo que é perfeito. Entendendo que essas coisas que diz respeito a sacrifícios, a procedimentos litúrgicos, são coisas bem típicas da fé que outrora eles professavam, mas que agora a fé em Jesus Cristo os leva a buscar uma vida de santidade, uma vida de identificação com Jesus Cristo e uma vida de preocupação mútua, onde cada um cuida não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos demais. E aí ele diz, no verso 15, que é por meio de Jesus que nós oferecemos a Deus um sacrifício puro e agradável. E aqui ele fala sobre o culto. Então, além do cuidado mútuo, além de nos submetermos às autoridades que nos guiam, os nossos pastores, os nossos dirigentes dentro da comunidade, nós devemos estar constantemente oferecendo a Deus um louvor que procede de um lábio que confessa o nome dele. Um louvor santo, um louvor que agrade a Deus. E esse louvor, ele não somente é verbalizado por cânticos, hinos, salmos e assim por diante, mas com ações. Essas ações que glorificam a Deus. E quais são elas? Verso 16. A prática do bem, a mútua cooperação, porque é destes sacrifícios que Deus se agrada muito mais do que cânticos e louvores. Evidentemente que Deus espera que nós sejamos uma comunidade que o adora, que louva, que exalta o nome do Senhor, mas que nós não fiquemos restritos a essas expressões de adoração. Que a nossa expressão de adoração se torne concreta, através de ações que abençoam uns aos outros. E ele termina dizendo, obedeçam aos guias, sejam submissos para com eles, porque eles velam pelas almas de vocês, como quem tem que prestar conta, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque disso nenhum proveito será para vocês. Nós temos uma dificuldade de entender, às vezes, que para que a liderança possa exercer bem o seu trabalho, a sua função, é necessário que os liderados cooperem. E às vezes a cooperação do liderado inclui exatamente sujeição, ou seja, reconhecer que aquela pessoa que está ali servindo a serviço de Cristo está, na verdade, numa posição de estar guiado por Deus, e para isso nós precisamos reconhecer nele a autoridade do próprio Deus. Não queremos dizer com isso aqui que devemos obedecer irrestritamente, sem nenhuma espécie de questionamento. Sabemos que existem pastores abusivos, líderes que abusam da comunidade. Pessoas, por exemplo, que eu sou tão santo, não posso pisar no chão. Aí os irmãos se ajoelham, se colocam no chão, eles pisam em cima. Isso é ridículo, gente. Mas nós estamos falando aqui de serviço junto. O líder que lidera segundo o Espírito de Jesus, ele não manda as pessoas fazerem. Ele vai fazer e espera que as pessoas se juntem a ele naquilo que precisa ser feito.
A estes nós devemos nos submeter. A estes nós devemos nos juntar e formar uma equipe para que possamos juntos crescer e caminhar nessa carreira que nos está proposta. Muito bem. Dos versos 18 até o final, ele então pede para eles que eles tenham paciência, que a igreja suporte, né, esta disciplina dele e entenda o seguinte: Jesus Cristo é o sumo pastor. É ele quem dirige o seu rebanho. E nós devemos aguardar dele as orientações. E devemos olhar para ele, ver a sua superioridade, reconhecer tudo isso, para que nós possamos caminhar dignamente, de acordo com a vocação que ele nos deu. E aí, o último verbo que ele coloca aqui, no verso 18, é orai por nós. Ele pede oração porque ele está persuadido de estar com uma boa consciência e que ele pode servir também a comunidade ali e ele possa também ser restituído o mais depressa possível àquela comunidade. Parece que ele não estava agora neste momento em condições de retornar à convivência com estes irmãos. E o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Uma das evidências de que nós estamos entendendo o propósito de Deus é que nós reconhecemos a primazia de Jesus Cristo. Jesus é aquele que deve se tornar o alvo, o motivo, a razão de todas as coisas. E quando nós entendemos que a nossa caminhada cristã, nossa perseverança, redundará em glórias a Jesus Cristo, nós devemos então entender que esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas que vivam para a glória de Jesus Cristo. E ele diz, olha, deixa o pastor guiar vocês. Não abandone este pastor. Não deixa o pastorado de Cristo para seguir o pastorado de Moisés ou de qualquer outro, porque o pastorado de Jesus é infinitamente melhor. E nessa caminhada, então, ele pede, por favor, suportem essa exortação. Eu sei que algumas coisas que eu falei não foram nada agradáveis e verdadeiramente não foram. A comunidade certamente se ressentiu de algumas palavras, principalmente lá no capítulo 5, quando eles são chamados de crianças, de indolentes e coisas dessa natureza. No verso 23 ele fala de Timóteo. Alguns acham que é Paulo porque está falando de Timóteo, mas dificilmente seria Paulo, até porque Timóteo é mencionado aqui como estando preso. E nós ficamos sabendo que quando Paulo escreve a sua carta, a segunda carta a Timóteo, é ele que está preso, Timóteo está em Éfeso, e logo em seguida Paulo é executado. Por essa razão nós entendemos que este irmão que está escrevendo aqui conhece Timóteo, mas neste momento Timóteo está preso e ele pede orações por ele. No final ele diz, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. É essa parte final, principalmente essa preocupação aqui do capítulo 13, que leva os intérpretes a entender que se trata de uma carta. Mas mesmo sendo uma carta, é uma carta que traz consigo um tratado teológico. E de grande importância porque nós precisamos entender, e ao entender isso nós ganhamos muito em termos de conhecimento da sã doutrina, como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Testamento. E nós percebemos que é uma relação de ali está no Antigo Testamento as coisas latentes, enquanto que no Novo Testamento as coisas estão patentes. E o Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento à luz de Cristo. Ou seja, Jesus é quem traz uma nova forma de olhar as coisas que lemos no Antigo Testamento. Espero que as nossas conversas tenham sido edificantes e tenham fortalecido a sua fé. Desejo que Deus
continue te abençoando e você continue seguindo a Jesus Cristo, o Supremo Pastor, aquele a quem pertence o rebanho. Deus te abençoe.